purifica, a palavra de Deus é que nos restaura, a palavra de Deus é que nos levanta, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é insubstituível. Pregador que nem a rocha é Jesus Cristo de Nazaré, ele é a rocha de Meribá, e Cristo é edificado nele. Levanta o mal, não importa a doença, a palavra vai lá, entra dentro de você, e a palavra está passando nessa noite, curando nessa noite, a palavra está libertando nessa noite, a palavra está cortando nessa noite, ela corta, a palavra está cortando nessa noite, recebe o poder da palavra. Glória a Deus. Quem encontrou aí a palavra? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó, capítulo 3, versículo 1 de 2 Crônicas. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Capítulo 5, versículo 1. Está escrito: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Oh glória! Queridos irmãos, Deus, Ele é o Criador poderoso, dono dos céus e da terra. A Bíblia diz que os céus é o seu trono e a terra é o lugar para o estrado dos seus pés. E o Senhor fala muito sobre essa questão de casa, de construção. Deus, a bem na verdade, Ele é tão poderoso que Ele é dono de todas as coisas. E o Senhor, Ele sempre esteve habitando no meio do seu povo, independentemente se houvesse um lugar para Ele se manifestar. Deus é o Deus que tem o prazer de estar no meio do seu povo. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós notamos algo muito interessante. Nós presenciamos momentos em que fora construído para o Senhor um tabernáculo, uma tenda, e essa tenda, esse tabernáculo fora construído justamente para que a presença de Deus pudesse habitar, vir sobre a tenda, vir sobre o tabernáculo. Os irmãos sabem que o povo hebreu, a nação de Israel, quando eles saíram do Egito, eles andaram no deserto, e durante a caminhada no deserto, eles não notaram, eles perceberam e sentiram a necessidade de terem um lugar, de fazerem algo para que o Senhor pudesse habitar neste lugar. Por isso, eles constroem uma tenda que era desmanchada, e eles, quando mudavam de localidade, levavam o tabernáculo consigo, levavam a tenda consigo. Aonde eles chegavam, eles armavam o tabernáculo, armavam a tenda, e ali o Senhor descia para falar com Moisés. Os irmãos irão ver vários momentos em que Moisés está falando com Deus, momentos em que Deus desce na tenda, Moisés fica em pé ali, e o Senhor começa a falar com Moisés na porta da tenda. Deus vem, fala com Moisés, conta para Moisés a sua vontade, os seus desejos, o que ele tinha para com o seu povo. Então, sempre quando ia tratar de um assunto com respeito ao povo de Deus, com respeito à nação de Israel, Deus vinha sobre a tenda e conversava com Moisés. Este grande homem de Deus tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, tinha uma comunhão muito grande com o
Senhor. Passa-se o tempo e vocês conhecem a história. Reis começam a se levantar em Israel, e no coração de um grande homem de Deus chamado Davi nasce o desejo, a necessidade de construir uma casa, construir um templo, para que o Senhor pudesse habitar nesse templo. Nasce no coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nasce em seu coração o desejo de construir uma grande casa para o Senhor. Mas o Senhor então diz para Davi: você não poderá construir a casa, Davi, pois as suas mãos estão contaminadas de sangue. Uma casa você não poderá construir para mim, porém alguém da sua descendência, alguém, um dos seus filhos, irá construir a casa, mas você não poderá construir. Deus não permite que Davi construa a casa para o Senhor, mas ele permite que um dos seus filhos, um dos seus descendentes, construa a casa. Davi não constrói, mas Deus dá todo o planejamento. Davi não constrói, mas Deus dá para Davi exatamente a planta de toda a construção dessa magnífica casa. Vocês conhecem a história muito mais do que eu e sabem que Davi não constrói a casa, mas nasce alguém da descendência de Davi, um dos seus filhos. O nome dele é Salomão. Nasce Salomão, servo do Senhor, e Davi passa para Salomão exatamente aquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. Davi passa a planta da casa para Salomão, diz para Salomão como que é que a casa tem que ser construída. Salomão está em mãos para construir a casa, está com todo o planejamento. E aqui onde nós lemos no capítulo de número 3 de 2 Crônicas, narra exatamente o momento em que a casa ela está sendo construída, a casa está sendo edificada. Essa casa é para louvor do nome dele, essa casa é para adoração do Todo-Poderoso, essa casa é um lugar onde o Senhor irá manifestar a sua presença, irá manifestar a sua glória. Então começa a construção do grande templo. No capítulo de número 5 narra exatamente o momento em que a casa ela é terminada. O versículo 1 do capítulo 5 diz que quando acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então a Bíblia vai nos dizer que ele traz para a casa do Senhor algumas coisas consagradas da parte de Davi, seu pai, e ele começa a colocar ali alguns utensílios, algum ouro, por exemplo, é colocado na casa do Senhor. Tudo isto para louvor do nome dele, tudo isso para adoração do nome dele. Então aquilo que pertencia a Davi vem para a casa do Senhor, os utensílios vêm para a casa do Senhor, o ouro vem para a casa do Senhor, a prata vem para a casa do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. E nós iremos notar, quando nós meditamos nessa palavra, eu estava meditando, eu estava vasculhando, eu estava pesquisando, e o Senhor começou a falar no meu coração, dentro desse texto, o que de fato não pode faltar na casa do Senhor. Perceba que coisas começam a ser trazidas para a casa do Senhor, utensílios, prata, ouro, eles começam a trazer para a casa do Senhor alguns tesouros, e o Senhor falava muito ao meu coração, e eu quero aqui, com a ajuda de Deus, falar um pouquinho, pelo menos sobre 5 coisas que não podem faltar na casa do Senhor. Existem pelo menos aí 5 coisinhas que não pode jamais faltar na casa de Deus. Se não tiver isto, não é casa. Se não tiver isto, não adianta. Se não houver isto que eu irei falar aqui, nem adianta fazer casa. E a primeira coisa que não pode faltar na casa, a primeira coisa que não pode faltar na casa é a presença do Todo-Poderoso. A presença de Deus, ela não pode faltar na casa. 2 Crônicas, capítulo de número 5, o versículo de número 2 está escrito que quando a casa é construída,
destruída, a primeira coisa que eles vêm trazer para a casa do Senhor, além de tudo aquilo que eles já tinham trazido, o tesouro, o ouro, a prata, os utensílios, agora eles vão trazer a arca do concerto, ou a arca da aliança. A arca da aliança, ou a arca do concerto, representava justamente a presença de Deus no meio do seu povo. Aonde a arca estava, a presença de Deus também ali habitava. Aonde a arca chegava, a presença de Deus também chegava. A arca do concerto, ou a arca da aliança, é trazida para dentro da casa do Senhor. É Salomão dizendo: sem a presença dele não dá. A casa foi feita para ele e não para nós. A casa foi feita para a adoração do nome dele. Então a primeira pessoa que não pode faltar é a presença dele. Então eles trazem a arca do Senhor para a casa do Senhor. Queridos irmãos, casa sem presença de Deus é uma casa sem graça. Casa sem a presença de Deus é uma casa que não acontece absolutamente nada. Você quer ver você perder tempo? Se você estiver na casa onde Deus não estiver habitando nela, onde Deus não está ali agindo no meio dela. E quando nós falamos da presença de Deus, já trazendo para os nossos dias, Jesus, quando esteve aqui, ele disse para os seus discípulos em Mateus, capítulo de número 28, no versículo de número 20, ele disse para os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pregador, o que é isso? Presença de Deus. É Jesus dizendo: vou estar no meio da igreja, vou estar no meio do meu povo, vou trabalhar no meio da minha igreja, vou trabalhar no meio do meu povo. Nós estamos aqui é por causa dele. Nós estamos reunidos aqui somente por causa de Jesus e nada mais. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda adoração. Sem a presença dele não dá. Sem a presença dele não tem como prosseguirmos na caminhada. Sem a presença dele não tem como chegarmos a lugar nenhum. A presença dele, aleluia, precisa sempre estar sendo honrada, ovacionada, aplaudida. Queridos irmãos, ele é digno de ser adorado. O nosso lindo Jesus, quem vai adorar ele aqui? Ele está no nosso meio e ele disse: eu vou estar com vocês, igreja, eu vou estar convosco todos os dias. Aleluia. João capítulo de número 14, versículo de número 16 ao 18, Jesus disse para os seus discípulos: eu estou indo para o Pai, eu estou retornando para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eis que enviarei um outro Consolador, para que esteja convosco. Sim, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, não conhece, mas vocês conhecem, porque ele estará no meio de vós, e ele habitará dentro de vós. Oh, o Espírito Santo está aqui, e se você não sente a presença dele, eu já estaria muito preocupado nessa noite, porque se a presença dele não dá, querido, é se reunir em vão, é estar em um ambiente em vão. Se a presença dele não dá, eu estou aqui, eu fico preocupado, e eu já começo a dizer: Senhor, eu quero sentir a tua presença, porque eu não vim de tão longe para não sentir a presença dele. A presença de Deus não pode faltar na casa. A presença de Deus não pode ser substituída por nada. A presença de Deus, ela é insubstituível. Um dia o Senhor falou para Moisés que a presença dele não iria mais com ele. Sabe o que foi que Moisés disse para Deus? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Sem a presença dele não dá. Deus olhou para Moisés e disse: eu vou enviar um anjo, rapaz. O anjo irá diante de vós para dar vitória. Moisés olha para Deus e diz: eu não quero anjo, não quero presença de anjo, coisa nenhuma. Eu quero a tua presença. Sem ela não dá para caminhar. Quantos sentem a presença dele aqui? Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Segunda coisa que não pode faltar na casa. A segunda coisa que não pode faltar na casa
Nós estamos aqui em uma casa, nós estamos aqui em um templo, onde nós estamos dizendo e denominando: é casa do Senhor, é lugar do Senhor, é lugar de culto, é lugar de louvor ao nome do Senhor. Pois bem, deixa eu deixar uma coisa bem clara para os irmãos: casa sem palavra não adianta, casa sem alimento não tem como. Tem que ter palavra, tem que ter alimento. Quando nós saímos dos nossos lares e viemos para a casa do Senhor, nós viemos justamente com o intuito e com o objetivo de nos alimentarmos da poderosa palavra de Deus. Se você me perguntar, se me prove isso, eu te mostro dentro do texto bíblico. Dentro do texto eu vou mostrar para você que além da presença de Deus, a palavra dele está ligada diretamente a ele. O Senhor não pode se afastar da sua palavra. A palavra dele não volta vazia. Escute só o que diz a poderosa palavra de Deus, porque em 2 Crônicas, aqui mesmo no capítulo 5, no versículo de número 10, diz que quando eles trazem a arca do concerto para dentro da casa do Senhor, está escrito que dentro da arca havia 2 tábuas que Moisés tinha posto junto ao Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel. Dentro da arca, dentro daquela caixa que representava a presença de Deus, havia 2 tábuas, e essas 2 tábuas eram as tábuas, aleluia, dos 10 mandamentos. Sim, era a palavra de Deus que estava dentro da arca. Era Deus dizendo: a minha presença está no meio de vós, mas a minha palavra também está no meio de vós. Eu não me aparto da minha palavra. Eita, ele está aqui nessa noite. Eu sei que tem gente que não gosta da palavra, infelizmente tem gente que não ama a palavra, infelizmente tem pessoas que se afastam da palavra, infelizmente tem pessoas que não se sentem contentes com a palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se a palavra de Deus não dá para viver, se a palavra de Deus não dá para prosseguir, se a palavra de Deus não dá para marchar na terra, se a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso combustível, a palavra de Deus é que nos impulsiona, a palavra de Deus é que nos purifica, a palavra de Deus é que nos restaura, a palavra de Deus é que nos levanta, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é insubstituível. Quantos aqui amam a palavra? Deixa eu ver essa. Entenda uma coisa: dentro da arca havia a palavra de Deus, as 2 tábuas estavam lá. Sim, a casa ia ter palavra. A presença estava indo para dentro da casa, mas com a presença está indo também a palavra de Deus. Jesus, quando esteve aqui em Mateus no capítulo de número 7, versículo 24, ele disse para os seus discípulos: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, comparado ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio-se os ventos, combateram-se os rios contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pregador, quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha de Meribá, e Cristo é edificado nele. Quem está edificado nele tem segurança, tem vitória. Aqui tem palavra nessa noite. Você vê, quem veio ouvir a palavra? Deixa eu ver. Quem é que ama a palavra? Deixa eu ver. Aqueles que amam a palavra, aqueles que estão firmes na palavra, aqueles que são amantes da palavra. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Se você construir uma casa sem alicerce, ela vai cair. Quando se constrói uma casa, quando vai fazer uma casa, a primeira coisa que se faz é o alicerce. O alicerce é a base, é a estrutura. Sem alicerce não tem como. Aleluia. Pregador, e o que é o alicerce? É a palavra. Crente firme na palavra, pode vir o vento que vier, ele está firme. Pode vir a perseguição que vier, ele está firme. O mundão se levanta e diz: se desvia, sai da igreja, rapaz. Não perca tempo com isso não. Ele diz: não, eu estou firme na palavra. O cão se levanta querendo destruir você, a tua casa e a sua família, e você brada dizendo: eu estou firme na palavra. Pode vir o vento que vier, estamos firmes na palavra. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é
mais penetrante do que uma espada aguda de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora você está entendendo por que é que não pode faltar a palavra? A palavra é a única que tem o poder de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. A palavra vai onde a medicina não pode ir. Não importa a enfermidade, a palavra chega lá e arranca o mal. Não importa a doença, a palavra vai lá, entra dentro de você e te dá vitória. Tem milagre aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele. A palavra está passeando nessa noite. A palavra está curando nessa noite. A palavra está libertando nessa noite. A palavra está cortando nessa noite. Ela corta lá, corta cá. A palavra está cortando nessa noite. Recebe o poder da palavra. Terceiro, o que não pode faltar na casa é o louvor. Diga isso comigo, louvor. O louvor também não pode faltar na casa. Eu sei que nos nossos dias há uma certa prioridade mais na questão do louvor do que a palavra. Mas eu não quero aqui ir contra o louvor. Não quero aqui debater contra o louvor. Mas eu sei que precisa haver um certo equilíbrio. Mas o louvor não pode deixar de ter na casa do Senhor. Por que, pregador? Porque quando eles entraram na casa, no capítulo de número 5, eu lembrei da nossa entrada aqui nessa noite no templo, no capítulo de número 5, no versículo de número 12 a seguir, diz que os levitas, os cantores, e todos eles, a Bíblia diz que Asaf, você já ouviu falar de Asaf, o grande compositor? Asaf entrou dentro da casa do Senhor. Você já ouviu falar de Emã? Emã também era um grande compositor, cantor, e ele entrou dentro da casa do Senhor. Você já ouviu falar de Gedutum? Gedutum também entrou dentro da casa do Senhor. E quem mais, pregador? A Bíblia diz que os filhos deles, aleluia, entraram também dentro da casa do Senhor, e eles estavam vestidos de linho, eles estavam bem vestidos, as vestes alvas, com brancas como a neve. Eles entram dentro da casa do Senhor, porque são ministros do louvor, e eles vão oferecer louvores ao Senhor. Pregador, e quais eram os instrumentos que eles estavam usando lá naquele dia? A Bíblia diz que símbolos, alaudes, harpas, oh glória, eles estavam ali com trompetas nas mãos, e eles começavam a glorificar o nome do Senhor. Eles começaram a exaltar o nome do Senhor. E qual era o louvor que eles estavam adorando e exaltando o nome do Senhor? A Bíblia diz que eles começaram a bendizer e louvar a Deus, e eles louvavam o Senhor, eles glorificavam o nome do Senhor. E o louvor, a letra da canção era essa: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Essa era a canção que eles estavam louvando. Lá está todo mundo reunido, os levitas, os cantores, os sacerdotes com trompeta na mão. Mas foi um barulho. Tem gente que não gosta de barulho. Eu sei que tem gente que é chato com barulho, né, meu pastor? Tem gente que se levanta quando o barulho, diz que a Assembleia de Deus é muito barulhenta, que o povo faz barulho demais. Mas irmãos, corre aqui no nosso sangue, a unção dos levitas, os velhos que tocavam as trombetas, os anciãos, eram tudo barulhento. Não eram os velhos, não eram qualquer tipo de velhinho, não, eram velhos barulhentos. Eles pulavam e saltavam na praça, pegavam aqui a trompeta e começavam a louvar o nome do Senhor. Os levitas começavam a adorar o nome do Senhor. Pregador, e o que é que acontecia? A glória de Deus enchia a casa. Continue fazendo barulho, não tem problema. Se é para ele, não tem problema. Continue. A sua voz é dele, o seu pulmão é dele. Ele te deu um pulmão novinho, tá aí novinho, não tá? Vai dando glória ao nome dele. Tem uma garganta sadia aí, não tá? A garganta tá boa, as cordas vocais estão sérias. Então glorifica, levita. Adore,
Onde está aquele povo barulhento? Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora para um lugar mais barulhento ainda. Foi embora para um lugar mais terrível ainda. Porque Isaías capítulo de número 6, versículo 2 e 3, Isaías teve a visão do trono de Deus. E ele viu os serafins, cujo nome significa aqueles que ardem fogo. E os serafins adoravam o Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e olhavam uns para o outro, e eles cantavam assim: Santo, 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 Santo. Cadê você nessa noite? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Se tu não gosta de barulho, eu sinto muito te dizer, mas o céu é um lugar de adoração. E eu quero ver tu mandar no céu, chegar lá e dizer: cala a boca, serafim. Grande Deus. A primeira coisa que você vai aprender no céu quando chegar lá é que antes de você chegar lá, já tinha quem estava lá. Os serafins adoram. E os anciãos, os velhos lá, como que é lá no céu, pregador? Me diz aí como que é os anciões lá no céu, menino. 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Os velhos se prostram diante dele, pega as coroas que estão em suas cabeças, joga diante dos pés dele, se prostra e diz: digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Ele é adorado lá em cima. Você veio aqui para adorar? Deixa eu ver você adorando. A Assembleia de Deus cresceu no grito e vai continuar crescendo no grito. É um povo barulhento, bravo, valente e que marcha na terra. A Assembleia de Deus vai marchando para a glória de Deus. É no grito, é na glória, é no louvor, é na adoração. Recebe aí, recebe de Deus aí. Estou caminhando para o encerramento. Quarta coisa que não pode faltar na casa do Senhor. Aqui agora vou ter que apertar um pouco os 5. Assim seja. Desivaldo é animado. Vou apertar um pouco os 5. Por quê? Porque o que não pode faltar na casa do Senhor de jeito nenhum é a oração. Pregador, como que é esse negócio aí? Salomão, quando ele está diante do Senhor, ele vai começar a orar, ele vai começar a buscar a presença de Deus. E a oração de Salomão começa no capítulo de número 6, no versículo de número 12 ao versículo de número 42. É ele orando, é ele falando com Deus. Vocês perceberam uma coisa? No momento do louvor, o louvor começa do versículo de número 12 ao versículo de número 14 do capítulo 5 de 2 Crônicas. Mas quando chega o momento da oração, Salomão começa a orar. O homem era de oração, começa a orar no capítulo 6, a partir do versículo 12 ao versículo de número 42. É ele orando, é ele falando com Deus. E qual era a oração de Salomão? Era ele dizendo: Senhor, guarda o seu povo, guarda os teus servos. Ó Deus, quando o teu povo estiver reunido, o Senhor vai estar abençoando. Quando faltar chuva para o seu povo, o Senhor possa ouvir a oração deles. Quando eles clamarem ao Senhor, o Senhor possa mandar chuva para os seus servos. É Salomão orando, dizendo: Senhor, quando o teu povo for enfrentar uma batalha,
Algo estrangeiro, quando estiver passando aqui por essas cercanias e entrar dentro da casa do Senhor, ó Deus, abençoa o estrangeiro, abençoa aqueles que não fazem parte do seu povo, mas estão vindo para a tua casa. Deixa eu soltar uma palavra profética aqui nessa noite. O Senhor vai trazer muita gente para esse templo. O Senhor vai trazer muita família. Vai chegar aqui nesse templo. E se prepare. O Senhor vai fazer milagres aqui. Porque essa é a casa de oração. Jesus diz: essa é a minha casa. Esta é a casa de oração. É o lugar onde o povo se reúne para buscar a presença do Senhor. Deixa eu profetizar. Jesus vai operar milagre. Jesus vai operar maravilhas. Famílias inteiras se converterão ao Senhor nesse lugar. Deus tomará todo esse povoado de Samambaia. Ele vai mostrar que Ele é Deus nesse lugar. Haverá curas, milagres, transformação, batismo no Espírito Santo. Chegará um tempo que vai ter que crescer mais o templo, porque o número de salvos vai aumentar nesse lugar. Alguém acredita nisso? Só do grito! Para ver a grandeza do templo, para ver a glória que havia no templo. Você quer que eu te diga uma verdade? Muitos ainda virão, outros irão vir para olhar e ver para a beleza do templo, um lugar de habitação, um lugar de oração. Se prepare. Alguns vão vir somente para observar, mas vai acabar ficando aqui mesmo. Outros vão vir por curiosidade, e Deus vai trabalhar dentro da curiosidade, e esses também vão ficar por aqui mesmo. Outros virão com um certo sentimento diferenciado. Deus vai mudar o sentimento e vai colocar o sentimento de salvação. Eu profetizo a salvação de Deus nessa maternidade. Não pode faltar oração, igreja. Eu sei que tem gente que não gosta de orar, não gosta de buscar, tem uma preguiça de orar. A oração é a chave da vitória. A oração é o caminho para a bênção. A oração, eita glória, é através da oração que o diabo é obrigado a bater em retirada. Ele não tem medo de um crente. Não importa se você tem condições financeiras, se você se veste bem, se tem uma boa oratória, se você é um camarada famoso, se você é conhecido na sociedade, se você possui algum cargo na sociedade, se você, seja lá quem você for, o diabo não se importa com nada disso. Mas quando ele encontra um crente de oração, quando ele encontra uma mulher de oração, ele pensa duas vezes antes de tocar, porque quem ora tem vitória, quem ora tem autoridade, quem ora tem graça, tem, meu Deus, tem o sangue de Deus na vida. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra dentro do seu quarto, ore ao Pai em secreto. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Seja um homem de oração aqui e lá em casa também. Ore no trabalho, ore na rua, onde você estiver, ore. O Senhor tem vitória para a sua vida. Salomão tinha essa vida de oração. É por isso que a oração dele é longa. É uma oração de agradecimento e pedindo a Deus para guardar e proteger o povo. Um dia Jesus chegou na casa do Senhor e encontrou um monte de gente fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, vendendo, comprando. Havia muitos cambistas lá, fazendo uma bagunça na casa de Deus. Jesus chegou valente e bravo, pegou um chicote chamado azorrague e começou a dar uma chicotada nos camaradas, virou as mesas e deixou na palavra profética: está escrito, a minha casa será casa de oração. Esse lugar aqui é o lugar onde a igreja se reúne para orar, se reúne para buscar, se reúne para ter vitória, se reúne para se fortalecer, se reúne para ter intimidade com Ele, se reúne para ter mais comunhão com Ele. Esse lugar está cheio da glória. Eu já vou encerrar essa quarta parte, mas aprenda uma coisa nessa noite: a igreja tornou-se uma igreja
120 pessoas ficaram 10 dias perseverando, unanimemente, a Bíblia diz, em oração e súplicas diante do Senhor. Você quer ver o negócio começar a dar errado? Deixa de orar. Você quer ver o negócio começar a ficar frio? Pare de orar. Você quer ver uma igreja fria, sem graça? Começa todo mundo deixar de orar. Deus então olha e diz: ninguém fala comigo, não posso falar no meio deles. Se ninguém busca a minha face, eu não posso manifestar a minha face no meio deles. Se ninguém busca a minha glória, como eu vou mandar glória no lugar onde eles não buscam a minha glória? Onde tem oração de presença, onde tem oração de graça, onde tem oração de poder, onde tem oração de unção, onde tem oração de milagre, onde tem oração de crescimento, onde tem oração. Eita, meu Deus! Para finalizar, Atos capítulo 2, versículo 42, diz a Bíblia: e a igreja, aleluia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Um profeta me entregou aqui nessa noite e diz: entrega tudo que Deus te deu. Então vai recebendo aí, meu filho, a palavra dele, o poder dele, a graça dele, a chama dele, o profeta dele, o vaso dele. Estou aqui para entregar a mensagem dele. Sem oração não tem crescimento, sem oração não tem avanço, sem oração não tem. Eita! Hoje, nessa noite, o Senhor está despertando em nós um espírito de oração, de clamor. Eu profetizo a mudança nesse lugar, em todo o campo de batalha. Eu profetizo a glória de Deus. E a igreja de joelhos. Quem ora não tem tempo para estar falando de vida de seu ninguém. Quem ora não tem tempo, vou repetir, vou pegar pesado. Quem ora não tem tempo de estar se reunindo para falar de vida de seu ninguém. Quem ora não tem tempo para estar por aí perdendo tempo e falando de A e de B. Quem ora não tem tempo de estar se levantando e dando trabalho na casa e na obra do Senhor. Quem ora não tem tempo de estar lidando com situações e com causas espirituais que só pertence ao grandão da Galileia. Quem ora não tem moral para nada. Quem ora não tem, vou repetir isso aqui, quem ora, quem não ora não tem moral para nada. Se não ora, não tem vez. Deus olha assim e diz: deixa eu ver quem é que está falando. Aleluia. Samuel, Deus olha assim e diz: peraí, alguém está fazendo alvoroço na mão. Deixa eu ver aqui quem é que está fazendo esse alvoroço. Nem conheço. Quem ora é conhecido em cima, é conhecido embaixo, é conhecido debaixo da terra. Lembra de Daniel? Preguei isso aqui ontem. Deus está mandando falar, eu vou falar. Daniel orava 3 vezes durante o dia. O camarada tinha tanta intimidade com Deus que no dia que ele dobrou os joelhos para falar com o Senhor, Deus ouviu a oração. Dobrou o joelho no chão, Deus ouviu lá em cima. O anjo vinha descendo para dar vitória a ele. Chegou num certo determinado lugar, no espaço, o anjo foi impedido de descer para entregar a vitória àquele grande homem de Deus. Ele passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia, 10, 20, 21 dias orando. Quando completa seus 21 dias, o anjo desce e ele chega diante de Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, Daniel, homem muito desejado por Deus. Não, é o anjo, em outras palavras, dizendo: Daniel, a tua vida de oração aqui embaixo, a tua vida com Deus aqui embaixo, a tua santidade com Deus aqui embaixo, a tua o teu relacionamento com Deus aqui embaixo se tornou você famoso lá em cima. Lá em cima só fala do teu nome, rapaz. Deus já agradou lá e já diz: Daniel, para mim é muito desejado. Eu sou apaixonado por ele. Uma vida de oração te leva a uma intimidade profunda com o Senhor. E você quer que eu te diga uma verdade? Não adianta se levantar com quem está orando.
Eu vou repetir. Não adianta se levantar com quem está de joelhos dobrados diante do Todo-Poderoso. Porque no dia que se levantaram contra Daniel para tentar pegar ele em alguma falha, a Bíblia diz que não acharam nele causa nenhuma, falha nenhuma, nenhuma brecha no camarada. Estava tudo fechado, janela fechada, porta fechada, tudo estava fechado. O camarada não tinha brecha nenhuma. Porque quem ora não dá brecha para o cão. Não, eu vou entregar, vou repetir isso aqui. Quem ora não tem como dar brecha para o capeta. Tu vê um camarada contendeiro, brigador. Quando você vê um camarada que não faz nada, só dá trabalho. Quando você vê um camarada, uma camarada também, que a vida é fazendo bagunça, arruaça, se levanta contra um, se levanta contra outro, pode ter certeza, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem palavra, não tem vida, não tem santidade. E eu vou dizer a verdade, a qualquer momento a rasteira de Jeová vai pegar ele. Jeová está com a rasteira assim, ó. Cutuca seu irmão e diz para ele: você está guardado pelo Senhor. Estás orando, tens intimidade, estás na presença, ama a palavra, tens se santificado, tens feito a obra de Deus, tens vigiado, tens estado na presença. Então tem vitória nessa noite para quem ainda ora. A última coisa que não pode faltar, e eu já encerro, terminou. Último, está dentro do texto. Não pode faltar na casa do Senhor sacrifício. Eu vou repetir. Não pode faltar na casa do Senhor sacrifício. Primeira coisa que não pode faltar é a presença. A segunda coisa que não pode faltar é a palavra. A terceira coisa é o louvor. Quarta é a oração. Mas a quinta coisa que não pode faltar é o sacrifício. A Bíblia diz que Salomão traz para a casa dos... Eita, isso aqui é lindo demais. Está escrito aí no capítulo de número 7. Ele traz para a casa do Senhor. No versículo de número 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Era boi adoidado, era meio mundo de bois sendo sacrificado a ele. Salomão não teve dó. Eu quero 22.000 bois aqui. Eu quero ovelhas, 120.000 ovelhas. Vamos queimar essa bicharada toda. É para louvor do nome dele. Ele merece todo o sacrifício. O melhor de mim. Como eu estou encerrando, você vai dizer isso para o seu irmão. Deus quer. Diz para ele: o seu melhor. O que você trouxe para ele essa noite? Nós estamos em uma inauguração. A mesma coisa que aconteceu na casa do Senhor no Antigo Testamento. E na inauguração trouxeram naquele dia, Salomão, sacrifícios para Deus. Aleluia. E quando nós olhamos para a Bíblia fala muito sobre o sacrifício. Mas em Salmos de número 51, verso de número 17, o salmista diz que os sacrifícios para Deus, é um coração quebrantado. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Você se reúne aqui nessa noite e você trouxe o seu coração, você trouxe o seu espírito, e o Senhor está dizendo: quero ver um quebrantamento nesta noite. Diante dele o espírito, nosso espírito tem que se dobrar. Diante dele nosso coração tem que se dobrar como sacrifício voluntário a ele.
Essa noite o Senhor está dizendo: eu reúno o meu povo e eu recebo aqui neste lugar os sacrifícios, o espírito, o coração quebrantado. E o Senhor está dizendo: eu não vou desprezar. Alguém chegou aqui para adorar e entregar o coração a Ele. Ele está dizendo: eu recebo a tua adoração. É por isso que eu digo: chore mesmo na presença dele. Se for para chorar, chore. Se for para se desmanchar na presença dele, se desmanche. Você se lembra da igrejinha antiga? Eu ainda peguei um pedacinho, apesar de ser novo, mas eu me lembro do tempo que o pessoal trazia lenço para a igreja. Um espírito contrito, lencinho na mão e um coração quebrantado. Às vezes não tinha o financeiro para entregar, mas tinha um espírito contrito e um coração quebrantado. As lágrimas começavam a rolar e o Espírito Santo começava a se manifestar no meio da igreja. Que é uma verdade, não precisava de pregador de fora, não precisava de cantor de fora, era no hino da harpa cristã, papai já pairava sobre a sua igreja. O Senhor nessa noite está dizendo: eu olho para o teu coração, eu quero hoje um quebrantamento na minha presença. Um espírito contrito, Aleluia! coração quebrantado. Aleluia! Claro que antigamente eles ofereciam animais, bois, que eu já vi aqui, ovelhas, que eu já vi, mas o Senhor mudou o esquema todinho. Ele olha para nós dizendo: não quero seu boi, quiser dar, amém. Ele recebe também, viu? Mas ele olha assim e diz: não, esse não é mais o sacrifício para mim já não é mais esse aí. Qual é o sacrifício, Senhor? O sacrifício que eu quero de você é um espírito contrito e um coração quebrantado na minha presença. Esse eu não vou desprezar jamais. Esse eu não vou lançar fora jamais. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Paulo escreve dizendo: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo ao Senhor como um sacrifício. Aleluia. Primeiro, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Alguém tem corpo aqui nessa noite? Alguém tem corpo aqui? Na presença de Deus, o teu corpo é como um sacrifício. E Ele está dizendo: o corpo tem que ser santo. Deus não lidar com coisas imundas de qualquer jeito. O corpo tem que ser santo, o corpo tem que estar vivo, porque Ele não é o Deus de mortos, Ele é o Deus de vivos, santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício nessa noite. Você que veio aqui nesse lugar, o Senhor está dizendo: eu não quero nada ser a não ser o seu corpo, Deus grande e poderoso. a sua alma, Oh, glória. o seu espírito. Deus todo-poderoso. Alguém entrou aqui nessa noite que não conhece o Senhor ainda, e o Senhor está dizendo: eu tenho falado contigo, eu já tenho de várias formas e maneiras falado com você, mas você não tem abrido o seu coração para mim. E o Senhor está dizendo: você só está sofrendo porque você não entregou a mim ainda o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. O Senhor reúne a sua igreja nessa noite para anunciar uma palavra profética, principalmente para aqueles que vieram visitar essa noite e que não entenderam ainda, não compreenderam ainda a obra, o que Deus tem na sua vida.
Oh, glória. Você tem sofrido, tem padecido tanto, e o Senhor está dizendo: tudo porque você não entregou a mim ainda. Você não me entregou o seu corpo. Você não me entregou o seu espírito. Você não me entregou a sua alma. É por isso que a vida está à sua misericórdia. É por isso que as coisas têm ido de mal a pior. É por isso que dentro de casa está uma luta terrível. É por isso que os filhos estão na situação que está. Deus está falando com alguém nessa noite. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua casa. Eu quero mudar a sua família. Eu quero entrar lá e mudar tudo. Eu preciso do seu corpo. Eu preciso da sua alma. Aleluia. Eu preciso do seu espírito. Oh. Eu encerro com o versículo de número 7. Capítulo 7, versículo 1. Está escrito. Vem agora o resultado de tudo isso aí. Alguém quer ver o resultado? Amém. Já é o último, viu? Eu já vou encerrar. Alguém quer saber do resultado da presença, da palavra, do louvor, da oração e do sacrifício? Capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Se tem presença de glória, se tem presença de fogo, se tem presença de... recebe, fica de pé nessa noite. Se tem presença de fogo aqui, se tem presença de fogo aqui, se tem... Amém. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Muda a minha história. Entra com providência na minha casa, na minha família. vamos orar por ela, Pai. Nós entregamos ela nas tuas mãos agora. Escreve o nome dessa mulher no livro da vida, que a vida dela nunca mais seja a mesma. Ah, Senhor, ela veio aqui oferecer a sua vida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, entra dentro da vida dela agora. Entra dentro dela, Senhor. Implanta o teu espírito dentro do coração dela. Muda a história dessa mulher, que a vida dela nunca mais seja a mesma. Enche ela da tua presença e da tua glória. Entra dentro da sua casa, da sua família. Muda a história lá para a glória do seu nome. Levante a mão agora, igreja. O Senhor está dizendo: tem fogo aqui. Só quem é sacrifício adore. Só quem vem adorar